Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é Fernando Pérez e eu sou advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos. E eu gostaria de conversar com vocês de que forma que as novas tecnologias elas influenciam o ambiente corporativo e como que os profissionais de RH podem colaborar com a empresa e com os funcionários na proteção dos bens da empresa, na proteção das informações da empresa e também trabalhar, ou seja, ajudar para que a introdução dessas novas tecnologias, dos equipamentos, pode ser feita de uma forma correta e segura. Quando a gente fala de tecnologia, tudo isso é muito abrangente, né? Ou seja, a gente fala dos novos celulares, tablets, computadores, mas a gente não sabe de que forma que nós estaríamos conectando a internet daqui a alguns anos, por exemplo. Hoje podemos conectar a internet na nossa geladeira, no nosso micro-ondas, na televisão, ou seja, a forma como nós vamos estar interligados, ela pode se desenvolver, ela pode evoluir, mas a forma como nós nos relacionamos com essas tecnologias, na forma como nós utilizamos a internet, é uma questão que deve ser sempre muito bem ponderada. É por isso que a gente vai falar então sobre o papel do profissional de RH na segurança digital das empresas. Falar de tecnologia é um assunto muito amplo. A gente poderia ficar aqui horas falando das novas tecnologias e de que forma que elas influenciam as nossas vidas. Hoje nós temos relacionamentos pela internet, fazemos compras pela internet, pagamos, ou seja, fazemos transações bancárias e por aí vai. Mas, a partir do momento que a tecnologia ela começa a ser introduzida no ambiente corporativo, alguns cuidados devem ser tomados, porque a partir do momento que nós temos informações da empresa, informações que muitas vezes são delicadas e protegidas, suscetíveis a um compartilhamento indevido, nós temos que tomar o devido cuidado para evitar que a empresa tenha uma grande dor de cabeça, um grande problema. Antigamente, as empresas guardavam seus projetos, seus segredos em cofres. Mas hoje, que tipo de informação que é importante para a empresa? Será que, além de todos os projetos, planos de negócios, a carteira de clientes, ou seja, temos muitas informações que são importantes para a empresa e às vezes são tão importantes, ou às vezes mais importantes que até propriamente os bens físicos. Então, a necessidade que nós temos de guardar essas informações, inclusive para evitar um dano à própria reputação da empresa, ela é muito importante. Então eu quero conversar com vocês a respeito de três coisas, três assuntos que são muito importantes e que todo profissional de RH ele deve tomar consciência. Então são três assuntos muito importantes que todo profissional de RH ele deve se importar. Essas três questões que a gente vai conversar, elas não se limitam, ou seja, tem muitas coisas que se derivam dessas três questões principais que a gente vai conversar hoje. Mas que isso então seja a base para a discussão, para uma ponderação de que forma que nós podemos trabalhar com as novas tecnologias. A primeira delas é muito óbvia, mas às vezes nós esquecemos e esquecemos de aprender como que devemos lidar com isso. Então, nós não podemos mais ignorar a presença das novas tecnologias no ambiente corporativo. Essa é a primeira questão muito importante. Poxa, mas é claro que eu não ignoro, é claro que eu sei que essas tecnologias estão presentes, mas será que eu sei lidar com os equipamentos que são utilizados pelos funcionários? Ou seja, então nós temos algumas questões importantes quando nós, por exemplo, liberamos o acesso de celulares e computadores pessoais. A gente poderia aqui falar de questões trabalhistas, questões do uso indevido das informações, eventualmente uma informação privada da empresa que é enviado, por exemplo, por um e-mail pessoal. Então, são muitas as preocupações. Foi feita uma pesquisa entre funcionários que tinham que tinham trocado de empresas, né? Uma pesquisa com vários tópicos, várias perguntas, mas principalmente se tratava a respeito de que forma que os funcionários consideravam as informações das empresas que eles saíam e as informações das empresas onde eles eram admitidos, ou seja, nos novos locais de trabalho.
A maioria deles não considerava crime levar informações, uma propriedade intelectual da empresa anterior para uma nova empresa. Ou seja, se uma empresa ela desenvolve um projeto, ela desenvolve um novo produto, essa propriedade, salvo alguma estipulação em contrário, é dela. Mas e isso pode ser considerado um crime caso seja utilizado indevidamente. E outras questões, a maioria dos funcionários admitiram que levavam informações confidenciais, informações mais delicadas, como, por exemplo, banco de dados de clientes. Já parou para pensar se uma outra empresa tivesse acesso a todos esses clientes que vocês têm hoje, através de um simples pendrive, por exemplo? Então a gente para pensar a segurança que a gente tem nessas informações. A gente não vai ter tempo de lidar aqui, mas fica a dica, a gente precisa se preocupar com o backup dessas informações, se a gente vai fazer um backup na própria empresa, backup na nuvem, como que a gente vai fazer um armazenamento dos documentos e por aí vai. São muitos tópicos aí, muitas questões aí que derivam dessas preocupações. Mas quando a gente fala que a gente não pode mais ignorar, é que muitas vezes a gente fica levando essa questão para frente e acha que, como não está acontecendo nada, eu não preciso tomar alguma providência, eu não preciso me prevenir quanto ao uso. Mas que tipo de uso que você está falando? Ou seja, é uma coisa ruim, é prejudicial? Não é prejudicial desde que seja feito com cuidado. Ou seja, e a gente está falando aqui tanto do uso dos equipamentos da empresa pelos funcionários, quanto dos equipamentos dos funcionários utilizados dentro da empresa. Ou seja, todo o acesso, tudo que o funcionário ele faz, por exemplo, no acesso à internet, enviando informações, documentos para outras pessoas, é responsabilidade da empresa. Então essa é a segunda questão que eu gostaria de conversar com vocês. O que é? A empresa ela poderá ser responsabilizada pelos atos dos funcionários. Mas como assim? Mas o ato não é do funcionário? Vamos supor então, vamos exagerar um pouco no exemplo. Vamos supor que um funcionário ele envie um e-mail difamatório, um e-mail que atente contra a honra de uma outra pessoa. No momento de uma investigação, até mesmo de uma quebra de sigilo judicial, vai ser identificada, se esse e-mail partiu da empresa, primeiramente vai ser identificada o endereço da empresa, vai ser identificado o endereço da empresa. E ela vai ser responsável em responder judicialmente para indicar quem foi a pessoa que mandou aquele e-mail. Se ela não for capaz de responder à justiça ou até mesmo uma investigação policial quem enviou esse e-mail, ela pode ser responsabilizada na esfera judicial. E eu vou trazer uma outra questão que é importantíssima. Vamos supor agora que o funcionário esteja utilizando o próprio equipamento dentro do ambiente de trabalho. Será que existem informações particulares ali da empresa, informações às vezes até de outros departamentos, em que através desse equipamento do funcionário, ele vai ter acesso, ele pode eventualmente ter acesso então a informações em que ele não poderia ou não deveria? Então é uma preocupação muito grande. Então, se ele utilizar o próprio equipamento, o próprio celular, mas utilizar a conexão de internet da empresa, a empresa pode ser responsabilizada e ela vai ter que prover todos os meios necessários para identificar ou então responder isso judicialmente. Quando a gente diz que a empresa ela pode ser responsabilizada pelo ato dos funcionários, ela pode ser eventualmente responsabilizada até no pagamento de danos morais para uma vítima de um crime cibernético, por exemplo. Uma outra questão no uso dos equipamentos dos funcionários no caso do funcionário que acessa e-mails ou mensagens da empresa fora do horário de trabalho, por exemplo, dentro de casa, no final de semana, mesmo que ele não utilize a internet da empresa, ele utiliza a internet da casa dele. Será que não existe, então, a possibilidade de ele alegar, por exemplo, horas extras, sem que realmente ele tenha realizado aí horas adicionais de trabalho, ou ele tenha acesso a informações de clientes, por aí vai. Muitas vezes a empresa libera um acesso interno de um programa que tem interno
externo também. Então a gente tem que, não necessariamente que às vezes o funcionário ele vai fazer alguma coisa errada, mas e se ele perde esse equipamento, se ele perde um telefone, se ele perde um computador que tem um acesso direto a um programa, a um banco de dados que está dentro da empresa, por exemplo. Então a gente tem que se preocupar com todas essas informações, não só no ambiente de trabalho, mas com as informações que saem da empresa. São muitas as coisas que devem ser consideradas. Eu gostaria de falar todas elas, de enumerar cada uma delas, mas aqui a gente tá falando a base, a gente está comentando algumas questões fundamentais que precisam ser atentadas. Mas tudo isso é possível resolver? É possível a gente fazer alguma coisa diferente, a gente tentar prevenir todas as questões? É aí a terceira questão que a gente vai conversar é que nós temos um meio de prevenir essa questão. Evitar é mais difícil, né? É uma palavra muito forte, evitar, mas nós podemos prevenir que eventualmente dores de cabeça aconteçam pelo uso indevido de informações e equipamentos eletrônicos, que através de um documento, através de um treinamento, de uma palestra, onde eu vou ensinar para todos, eu vou compartilhar com todos os funcionários de que forma que tudo isso é importante para a empresa. Então, toda empresa deve possuir uma política de segurança da informação que irá tratar sobre as regras de utilização da internet e de equipamentos eletrônicos no ambiente de trabalho. Nossa, falando assim é muito bonito, né? Mas na prática, isso pode se transformar, isso pode ser traduzido, por exemplo, em um documento que é desenvolvido pela empresa, em conjunto com o departamento jurídico, com o departamento de TI também, um documento onde vão ser explicadas todas as responsabilidades dos funcionários no trato das informações da empresa, seja dentro do ambiente de trabalho, seja fora, e também no uso de equipamentos eletrônicos dentro e fora da empresa. O que ele pode e não pode fazer. Uma pergunta, por exemplo, que sempre é muito discutida é autorização ou não do uso do e-mail pessoal no ambiente de trabalho. O que você pensa sobre isso? Pode ser utilizado, não pode? Então, várias outras questões são suscitadas, como, por exemplo, até mesmo o direito à privacidade do funcionário dentro do ambiente de trabalho. A empresa, eu faço uma pergunta, a empresa que faz o monitoramento dos acessos à internet, que permite que o funcionário utilize um e-mail pessoal e a empresa monitore esse e-mail pessoal, ela está invadindo a privacidade do funcionário ou não? É uma pergunta que eu faço para vocês. E é uma pergunta que às vezes pode prevenir eventualmente até uma ação trabalhista, uma ação de danos morais, porque muitas vezes a empresa ela acha que ela pode monitorar, ela pode fazer esse monitoramento intensivo dos funcionários e por ele estar utilizando a internet da empresa, os equipamentos da empresa, estar recebendo um salário, que pode monitorar qualquer atividade do funcionário. E muitas vezes é uma indagação. É claro que a contrapartida do funcionário é trabalhar, prestar, corresponder pelo aquilo que ele foi contratado, né? Mas essa é uma pergunta. E agora, o que eu faço? Então, questões como essas devem ser previstas. Eu autorizando ou não o uso de e-mail pessoal, quais sites que podem não ser acessados por toda a empresa ou por aquele departamento, de que forma que os equipamentos eletrônicos pessoais, como telefones, celulares, notebooks e tablets, podem ou não podem ser utilizados dentro da empresa. Então, tudo isso tem que ser visto antes de que alguma coisa aconteça, né? A prevenção precede a contenção, ou seja, eu tenho que tentar me prevenir antes sobre essas questões, antes de tentar somente remediar eventuais problemas. E tudo isso que nós falamos, ou seja, dei alguns exemplos simples, mas tudo isso que nós falamos impacta diretamente, de uma forma muito grande, na imagem da empresa, na reputação da empresa. Ou seja, já imaginou informações privadas da empresa circulando na internet, fotos sobre locais, por exemplo, de segurança, locais que não deve ser interessante divulgar publicamente, espalhados nas redes sociais, e por aí vai, informações financeiras, muita coisa que pode acontecer, e não que exista algum problema.
seja, na divulgação dessas questões, mas também não é interessante para a empresa. Ou seja, existe toda uma política de negócios, né, um plano de desenvolvimento dos negócios da empresa que tem que ser respeitado. E eu volto àquela primeira questão que nós conversamos, é que nós não podemos mais ignorar, né, as novas tecnologias do ambiente corporativo. São muitas as coisas que a gente poderia e deveria ainda discutir sobre essa questão. Em outros momentos a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais, mas o objetivo principal que eu gostaria de conversar com vocês hoje é despertar essa necessidade da proteção das informações no ambiente corporativo. E o profissional de RH, que tem uma visão ampla de todos os departamentos, de todos os planos de desenvolvimento de carreira, da conexão entre os funcionários, entre os departamentos, entre os diferentes departamentos, ele tem um papel muito grande, muito importante para conscientizar os funcionários, para conscientizar os gestores da empresa sobre a necessidade da proteção dessas informações. Então, eu não diria que é uma dica, mas é um conselho que eu tenho muito importante e que eu tenho presenciado aí várias questões que poderiam ter sido evitadas com simples meios de prevenção. Consulte sempre um advogado na hora de produzir, desenvolver documentos e outros projetos como esses. Explique aos funcionários sobre a importância desse plano de segurança da informação, de que forma que isso pode ajudar para a própria segurança dos colaboradores da empresa, de que forma para que todos estejam protegidos e consigam desenvolver um bom trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês, sei que é um tanto quanto resumido essa conversa nossa hoje, mas eu gostaria que vocês lembrassem principalmente dessas 3 questões que nós conversamos, seja elas que nós não podemos ignorar as novas tecnologias dentro do ambiente corporativo, que a empresa pode ser responsabilizada pelos atos indevidos dos funcionários, e terceiro, que nós podemos desenvolver tudo isso através de uma política de segurança da informação que vai tentar prevenir eventuais inconformidades no ambiente corporativo. Esses são os meus contatos, eu agradeço a atenção de vocês e desejo sucesso sempre. Muito obrigado.